Você sabia que um sumo sacerdote ordenou a morte de Jesus? O sumo sacerdote Caifás desempenhou um papel fundamental no julgamento e na crucificação de Jesus Cristo. Esta morte sacrificial sobre a qual o cristianismo foi construído. Mas mais tarde, perseguido pelos rumores da ressurreição de Cristo, Caifás teve uma visão na qual se encontrou com o Messias ressuscitado. Esta experiência mudou sua vida, enchendo de culpa o astuto sumo sacerdote. O que é essa visão que o mudou? O que ele viu e ouviu exatamente? Acompanhe-nos em nossa viagem a Jerusalém para presenciar os dois testemunhos de Caifás, o chefe dos fariseus sobre Jesus de Nazaré, o sumo sacerdote que sentenciou o Messias. Caifás foi sumo sacerdote em Jerusalém durante um período tumultuado da história judaica. Como membro do influente partido saduceu, ele detinha tanto poder religioso quanto político, quando um pregador chamado Jesus começou a fazer milagres e atrair grandes multidões. Caifás ficou preocupado. Muitos acreditavam que Jesus era o Messias. Caifás estava preocupado que a popularidade de Jesus pudesse provocar os romanos e ameaçar sua própria posição de autoridade. Quando viu que as multidões aclamavam Jesus ao entrar em Jerusalém, Caifás se sentiu obrigado a agir. Ele iniciou os eventos que levaram ao julgamento e execução de Jesus, uma figura que muitos ainda acreditam ser o Filho de Deus. Durante o reinado do rei Herodes e sob o domínio romano, o sumo sacerdócio era controlado principalmente por um pequeno grupo de famílias ricas do partido saduceu. Essas famílias trabalhavam em estreita colaboração com os romanos, que achavam conveniente lidar com os assuntos judeus através delas. Em troca, os sacerdotes ganhavam poder, status e riquezas. O sumo sacerdote estava no ápice dessa elite religiosa judaica. Escolhido pelo governador romano, ele era responsável por manter a ordem em Jerusalém e preservar a estabilidade da fé judaica. Qualquer desafio a este sistema estabelecido ameaçava sua própria posição e seus privilégios. Jesus de Nazaré entrou nesse ambiente religioso carregado de política. Era um pregador que falava da chegada iminente do reino de Deus e atraía muitos seguidores entre o povo judeu. Seus ensinamentos inquietaram as autoridades. No entanto, quando Jesus chegou a Jerusalém durante a Páscoa e foi recebido com aplausos entusiásticos pelos peregrinos que acreditavam que ele era o Messias há muito esperado, o sumo sacerdote Caifás percebeu. Apressado, Caifás reuniu em seu palácio os membros do conselho governante judeu, o Sinédrio. Discutiram entre eles o que deveriam fazer com este homem. Ele estava realizando muitos milagres e cada vez mais pessoas começavam a acreditar nele. Preocupava-os que, se Jesus continuasse atraindo seguidores, os romanos pudessem interpretar isso como um desafio à sua autoridade. Essa repressão poderia colocar em risco não apenas suas posições de poder, mas também suas vidas. A segurança de toda a nação judaica também estava em perigo. Vendo o pânico crescente, o astuto sumo sacerdote, Caifás, tomou a palavra, repreendendo-os por não entenderem. Argumentou que era melhor que um homem morresse do que toda a nação fosse destruída. Embora dissesse se preocupar com o povo judeu, na verdade, Caifás só se preocupava consigo mesmo. Então, disse, sem rodeios, que era necessário matar Jesus rapidamente. Com essas palavras, o poderoso líder religioso iniciou uma série de acontecimentos que levariam ao julgamento e execução de Jesus Cristo. Caifás não sabia que o cristianismo surgiria disso e que, em poucos séculos, a perseguição romana aos cristãos transformaria essa religião na oficial do mesmo império que ele tentava apaziguar. Caifás andava de um lado para o outro em seus aposentos luxuosamente decorados no Templo de Jerusalém. Como sumo sacerdote do Sinédrio judeu, o peso da liderança recaía sobre seus ombros. Ele podia ouvir a comoção que se levantava nas ruas.
Sob suas janelas, vozes iradas que gritavam, pés que corriam de um lado para o outro. A cidade estava em suspense por causa do controverso pregador de Nazaré, chamado Jesus. Enquanto alguns acreditavam que ele era o Messias esperado, outros o viam como um agitador que ameaçava distorcer a ordem social. Caifás temia que as provocações de Jesus fizessem cair a fúria de Roma sobre a Judeia. No dia anterior, Caifás recebeu uma convocação urgente para comparecer diante de Pôncio Pilato e explicar suas ações contra o chamado Rei dos Judeus. Esfregando a testa enrugada, Caifás lembrou-se da primeira vez que conheceu o filho do carpinteiro da Galileia, 3 anos atrás. Ele havia ido disfarçado para ouvir Jesus pregar perto do mar da Galileia. E ficou surpreso com a sabedoria do jovem. No entanto, também percebeu a perigosa potência de sua mensagem. Quando Jesus curou os doentes e os coxos diante de seus próprios olhos, Caifás se perguntou se ele seria o Messias. Ao retornar a Jerusalém, Caifás iniciou uma investigação secreta sobre os antecedentes de Jesus e surgiram problemas. Muitos testemunhos, tanto de seguidores quanto de detratores, atestaram que Jesus transgredia as sagradas tradições judaicas. Ele se relacionava com pecadores como cobradores de impostos e prostitutas. Ele não guardava o sábado e parecia se importar pouco com as leis rituais de pureza. O mais alarmante foram as descaradas afirmações de Jesus de ter autoridade sobre o templo, a lei e todo o mundo. Todo o sacerdócio judaico. Em um sermão, declarou sinistramente que havia chegado a hora e que o reino de Deus estava próximo. Os anciãos do Sinédrio concordavam que Jesus ameaçava dividir a nação judaica com suas ideias radicais. Quando Caifás soube que Jesus havia expulsado os cambistas dos pátios do templo, ele não pôde suportar. Mas, depois que seus guardas prenderam Jesus nos olivais de Getsêmani, Caifás estava decidido a obter respostas do agitador, sentado em seu trono entalhado e dourado, em sua sala de julgamento. Caifás olhou para o prisioneiro desalinhado com desprezo. Jesus devolveu o olhar com calma. Enquanto isso, Caifás recitava a ladainha de acusações contra ele. O sumo sacerdote pressionou Jesus para que explicasse suas ações incendiárias e perguntou: se o conselho o perdoar, desistirá dessas atividades no futuro? Jesus levantou desafiadoramente a cabeça perfurada pelos espinhos e respondeu: não desistirei. Após consultar com os anciãos do templo, Caifás ditou a sentença com pesar. Morte por crucificação, racionalizou. Não tinha outra escolha senão eliminar essa ameaça perturbadora para preservar a nação judaica. Que o seu sangue esteja em nossas mãos e nas de nossos filhos, pensou. Caifás, sombrio. Horas mais tarde, Caifás ficou chocado ao receber a notícia de que este prisioneiro problemático havia sido executado pelos romanos. Enviou uma mensagem urgente a Pôncio Pilatos, insistindo que o julgamento de Jesus era ilegal e deveria ter chegado ao Supremo Tribunal Judaico. Suspeitava que Pilatos se apressou a julgá-lo por medo ou malícia. Era esta precipitada e injusta sentença de morte que Caifás agora estava respondendo, pois diante do procurador romano, voltando ao presente, Caifás suspirou e ajustou sua couraça com incrustações de esmeralda. Seus servos chegaram para escoltá-lo ao palácio de Pilatos, para interrogá-lo. Enquanto Caifás descia pelas frenéticas ruas da cidade, ele se preparava para defender seu povo das represálias romanas. Ele não imaginava que o humilde Galileu que havia condenado em breve viraria o mundo de cabeça para baixo e que o papel de Caifás na morte do Messias perduraria para sempre. Circulavam relatos surpreendentes sobre um homem milagroso chamado Jesus, que demonstrava poderes sobrenaturais. Ele curava os doentes e dominava a natureza? Vamos examinar os relatos e ver o fazedor de milagres de Nazaré.
Alguém gritou seu Jesus de Nazaré. O grito ressoou na empoeirada praça da cidade, em uma quente tarde de primavera. O sol do meio-dia caía a pino. Enquanto isso, uma multidão cada vez maior se aglomerava para ver o homem da Galileia que, segundo diziam, curava os doentes e ressuscitava os mortos com poderes milagrosos. Pedro e João, dois pescadores que foram dos primeiros discípulos do pregador errante conhecido como Jesus, abriram caminho entre os espectadores. Eles tinham visto realizar milagres surpreendentes com seus próprios olhos e queriam atestar suas habilidades sobrenaturais diante das pessoas. A voz rouca de Pedro dizia: "Aproximem-se, boa gente. Vimos sinais milagrosos e maravilhas nas mãos deste profeta, que desafiam toda explicação terrena." Os murmúrios se espalharam entre a multidão quando Pedro começou a relatar a furiosa tempestade no mar da Galileia. Descreveu a cena tranquila do entardecer, que foi interrompida. Disse que seu barco era sacudido como um brinquedo. As velas ameaçavam se rasgar e pensaram que seu fim havia chegado. Foi então que Pedro lembrou-se de ter acordado Jesus, que dormia na popa, mostrando uma calma inquietante. No meio da voragem, Jesus se levantou e ordenou aos ventos: "Paz, calma." Em um instante, o ar silenciou e a água tornou-se cristalina. A multidão ofegou e se desfez em murmúrios de espanto ao ouvir. Isso. Será que este homem realmente exerceu domínio sobre os próprios elementos da natureza? João levantou a mão para pedir silêncio e compartilhou sua própria lembrança surpreendente. Foi uma ocasião em que Jesus demonstrou seu domínio sobre as leis da natureza, explicou João, enquanto caminhava pela margem norte da Galileia. Jesus abandonou abruptamente o caminho estabelecido e começou a andar sobre a água como se fosse terra. Empresa. Os discípulos observaram, atônitos, como Jesus desafiava a física e atravessava a superfície das ondas agitadas. Impulsivamente, Pedro gritou, perguntando a Jesus se podia se juntar a ele na caminhada milagrosa. Conseguindo a Jesus avançar. Pedro saiu timidamente por cima das ondas, mas após alguns passos o medo tomou conta dele e ele se afundou nas águas. Jesus agarrou a mão de Pedro, estabilizando-o instantaneamente. "Ó, homem de pouca fé!" repreendeu Jesus, suavemente, enquanto voltavam a cruzar juntos a feroz ponte de água, desafiando todas as leis convencionais da física. Em outro momento, a multidão cativada começou a exclamar e um grito passou por cima das cabeças das pessoas. "Abram caminho! Abram caminho!" A multidão se separou e apareceu um grupo de 4 homens carregando um paralítico em uma maca. Os amigos do inválido suplicavam a Jesus de Nazaré que tivesse piedade de seu amigo. Abrindo caminho até a frente, os companheiros do paralítico baixaram a maca diante de Jesus e lhe suplicaram que o curasse. Jesus olhou atentamente para o paralítico por um longo tempo antes de declarar com coragem: "Teus pecados estão perdoados." Os líderes religiosos que cercavam a multidão murmuraram espantados. Alguns exclamaram irritados, dizendo que aquilo era uma blasfêmia. Acreditavam que somente Deus podia perdoar os pecados. Mas Jesus manteve a calma e se dirigiu aos sacerdotes eruditos alterados para demonstrar-lhes que tinha autoridade para perdoar pecados. Jesus apontou com a cabeça para o paralítico, que parecia espantado. Jesus lhe disse: "Levanta-te. Pega a tua maca e anda." A multidão ficou boquiaberta quando o paralítico se levantou lentamente e começou a caminhar com confiança. Todos ficaram maravilhados ao vê-lo mover-se com força e velocidade, com as pernas completamente curadas. "Graças a Deus estou curado", gritou o homem com alegria. A multidão aplaudia ruidosamente enquanto se reunia em torno de Jesus, ansiosa para presenciar mais milagres. Pedro e João responderam às perguntas da multidão assombrada, que percebeu algo notável.
Nenhuma pessoa comum poderia fazer tais milagres. Eles perceberam que Jesus não era apenas um simples mestre da Galileia, mas não compreendiam a extensão de seu poder. No entanto, estavam por vir coisas ainda mais incríveis que não podiam imaginar. Corriam rumores de que Jesus de Nazaré havia conquistado a própria tumba. O profeta crucificado realmente havia derrotado a morte e ressuscitado para a vida? De volta da morte, Caifás, o sumo sacerdote do Sinédrio, judeu, andava ansioso por sua câmara. Ao amanhecer, 3 dias depois de Jesus de Nazaré expirar em uma cruz romana, circulavam rumores de que o pregador crucificado havia ressuscitado dentre os mortos, e Caifás pretendia esmagar tais afirmações escandalosas. No entanto, quando o capitão da guarda do templo chegou, seu rosto estava pálido de espanto. Os soldados insistem que seu túmulo está vazio. Dizem que anjos desceram com um brilho ofuscante e removeram uma pedra. Caifás apertou com dedos trêmulos suas vestes incrustadas de esmeralda. Poderia Jesus ter vencido sobrenaturalmente a própria morte? Necessitado de saber mais, Caifás despachou mensageiros para localizar 2 antigos discípulos chamados João e Pedro. Os discípulos estavam enlouquecidos, dizendo a todos que quisessem ouvi-los que haviam encontrado Jesus vivo novamente, fora de sua caverna sepulcral. No início, os seguidores não reconheceram Jesus até que ele lhes mostrou suas feridas de crucificação. O Messias ressuscitado partiu o pão com seus discípulos e os consolou com ternura, antes de desaparecer novamente. Quando João e Pedro compareceram diante do sumo sacerdote Caifás para contar sua experiência, ele ficou surpreso com sua transformação. Apenas alguns dias antes, esses homens estavam acovardados e temerosos após a prisão de Jesus. Agora irradiavam uma coragem jubilosa. Totalmente convencido da vitória de Cristo sobre o túmulo, João explicou que até mesmo os inimigos de Jesus confirmaram que seu túmulo estava vazio naquela manhã de domingo, com os lençóis bem dobrados. Lá dentro, Pedro e João insistiram que mais de 500 discípulos tinham visto Jesus ressuscitado. A notícia eletrizou Jerusalém. Poderia o Messias realmente ter vencido a morte? Caifás processou este relatório assombroso, o melhor que pôde com sua mente aturdida. Claramente, algo inexplicável tinha ocorrido além da compreensão humana. Por mais que tentasse explicá-lo, não podia escapar de suas implicações. Quando a notícia da ressurreição de Jesus se tornou incontível, muitos céticos se converteram no ato. Até mesmo Jesus duvidava do sangue. O irmão Tiago viu Cristo vivo e o proclamou Mestre e Senhor. A mudança em Jerusalém foi tão brusca que deixou Caifás sem fôlego. Em vida, Jesus atraía multidões com seus ensinamentos e milagres. Mas agora, em aparente vitória sobre a tumba, os cidadãos judeus se afastavam diariamente dos líderes religiosos e juravam lealdade ao Mestre. Este Messias ressuscitado capturava a atenção como o tão esperado Salvador de Israel, o eremita do deserto. João Batista havia declarado uma vez que havia um mais poderoso do que eu, que vinha depois de mim. Seria este Jesus de Nazaré, morto, mas vivo, o escolhido? Enquanto um profundo pressentimento tomava conta do coração do sumo sacerdote, Caifás se ocultou, sozinho em seus aposentos. Horas mais tarde, sua esposa Anás encontrou Caifás imóvel no chão. Quando ela o reanimou, Caifás contou-lhe o que havia acontecido. Enquanto estudava várias profecias messiânicas, Caifás percebeu que uma figura encapuzada se colocava de repente diante de sua escrivaninha. Caifás ficou paralisado. No instante, reconheceu aqueles olhos suaves, mas penetrantes. Jesus olhou aflito para o sumo sacerdote e disse: "Não me temas, você me condenou para que você ficasse livre."
Isso foi ordenado por meu Pai para que fosse o último sacrifício pelos pecados de todo o povo. Caifás, devastado, caiu chorando aos pés de Jesus. Depois que Anás o ajudou a se levantar, Caifás descobriu que Jesus ressuscitado havia desaparecido, embora a porta da câmara continuasse fechada por dentro. Sacudido até a medula, Caifás se convenceu de que as histórias incríveis eram verdadeiras. Este Jesus havia ressuscitado dos mortos, tal como havia prometido o ungido de Deus predito nas Escrituras. Além disso, o Messias havia perdoado gentilmente seu próprio algoz. Nas semanas seguintes, Jesus apareceu ressuscitado a muitos outros, dissipando todas as dúvidas. Finalmente, os discípulos atônitos de Cristo compreenderam que Deus havia perdoado seu próprio algoz. Havia colocado Jesus à frente de toda a criação. Com sua vitória sobre o pecado e a morte, o Messias, ressuscitado, havia vencido os inimigos finais da humanidade para salvar as almas caídas. Antes de ascender ao céu, Jesus reuniu seus seguidores em uma colina repleta de oliveiras. Os 11 discípulos fiéis adoraram seu amado mestre pela última vez, enquanto ele lhes confiava dizendo: "Toda autoridade me foi dada por meu Pai que está nos céus. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer. Eu estarei convosco até o fim do mundo." Pedro e João, antigos céticos convertidos em devotos discípulos, compartilham visões pessoais íntimas que provam que Jesus não é um simples homem, mas sim o anunciado Messias divino disfarçado. Nós o guiaremos através de seus relatos surpreendentes. Testemunhas oculares do Messias. A multidão de curiosos que buscavam Jesus havia se dispersado quase completamente da praça do povoado quando um guarda do templo se aproximou dos 2 discípulos pescadores que haviam ficado, chamados Pedro e João. Sabia-se que esses antigos seguidores conheciam de primeira mão o controverso pregador de Nazaré. "Como vocês conheceram esse Jesus?" perguntou o guarda. Ele tinha ouvido que Jesus ensinava com uma sabedoria fora do comum e queria conhecer a opinião de seus próximos. Pedro explicou que tudo começou quando seu irmão cético André conheceu Jesus e notou algo extraordinário nele. André se apressou a dizer a Pedro que haviam encontrado o Messias. Embora inicialmente duvidasse, Pedro aceitou conhecer Jesus por si mesmo. Aquele encontro teve um impacto profundo. Pedro confessou que viu a bondade e a pureza de espírito que emanavam de Jesus e que o comoveram profundamente. E quando Jesus prometeu ensiná-los a pescar homens, Pedro experimentou um chamado de Deus que mudou sua vida e que ele não pôde ignorar. João tomou a palavra, acrescentando que ele também se sentia irresistivelmente atraído por Jesus. Após um encontro introdutório eletrizante, o genuíno amor e cuidado que Jesus irradiava atraía multidões quase como por mágica, incluindo ele mesmo. No entanto, Pedro explicou que, enquanto a maioria das pessoas apenas testemunhava o poder de Jesus, seu ministério público de ensinamentos e milagres, como seus discípulos, desfrutavam de um acesso pessoal íntimo ao Mestre. Ao ver Jesus orar ou recitar versículos das Escrituras, parecia conhecê-los de cor, e os discípulos percebiam conexões místicas entre o Deus de Jesus e os antigos escritos sagrados. Além disso, Pedro dizia que o caráter sem pecado de Jesus atestava sua origem celestial. Nunca impaciente, irritado, vaidoso ou pouco amável, Jesus apenas dispensava graça e verdade. Embora sofresse constantes maus-tratos, os discípulos não conseguiam compreender a paz sobrenatural de Jesus em meio à confusão, como se estivesse em comunhão com anjos ocultos aos olhos mortais. Quanto mais o conheciam, mais brilhava a realeza divina de Jesus através de sua fachada humilde, acrescentou João com emoção.
Embora parecesse um homem comum em momentos de descuido, o próprio ar parecia crepitar com uma santidade inflamável ao redor de Cristo. Sua aura preternatural transcendia as normas humanas. Pedro retomou a descrição de uma cena gravada em sua memória. Jesus resplandecia translúcido enquanto conversava com Moisés e Elias. Os discípulos não podiam compreender como Jesus invocava santos mortos há muito tempo. Mas não havia dúvida sobre a manifestação sobrenatural. Uma voz incorpórea lhes disse: "Este é meu filho amado, escutem-no." Compartilhando momentos íntimos como este, cada discípulo chegou a perceber que Jesus não era um mero profeta. Suas palavras tinham poder criador. A natureza e os espíritos se submetiam às suas diretrizes. Ele conhecia os corações mais íntimos das pessoas e percebia situações a quilômetros de distância. Verdadeiramente, Jesus era o profetizado, o ungido. Vindo diretamente da presença de Pedro, João afirmou com espanto. Nenhuma outra explicação fazia sentido. Quanto à sua sabedoria, milagres, caráter impecável e lampejos de glória que sugeriam divindade, a guarda do templo recebeu este notável testemunho com a testa franzida. Se esses homens, anticéticos, falavam a verdade, quem era esse Jesus? Um agitador, uma lenda lunática em formação? Ou, inconcebivelmente, o próprio Deus vestido de carne? Alguém que tinha as chaves das portas fechadas da morte? O Messias. Enquanto o guarda se afastava, balançando a cabeça, Pedro e João trocaram sorrisos cansados. Deixe os críticos zombarem. Eles haviam apostado tudo no Galileu que provou ser o Redentor divino ao voltar à vida após uma execução horrível. Jesus era exatamente quem dizia ser: a ressurreição e a vida. O Rei dos Judeus e Senhor de tudo. O sumo sacerdote Caifás ordenou a crucificação de Jesus. Agora perseguido pelos rumores da ressurreição de Cristo, Caifás se encontra com o Messias ressuscitado em uma visão que muda a história. Vamos ver o que acontece. O sumo sacerdote que conheceu o Messias ressuscitado. Caifás acordou de repente, respirando com dificuldade, com seus lençóis luxuosos encharcados de suor. Ele tinha tido pesadelos aterrorizantes desde que ordenou a crucificação de Jesus de Nazaré há 3 dias. E agora, ouvir rumores de que Jesus estava vivo novamente só aumentava sua confusão interior. Na penumbra de seu quarto, Caifás lembrou-se dos recentes acontecimentos em Jerusalém. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, os guardas de Caifás o trataram brutalmente, zombando dele e espancando-o. Falsas testemunhas distorceram as palavras de Jesus para acusá-lo de blasfêmia. Para mim. Diante de Caifás, este lhe perguntou: "Você é o Messias, o Filho de Deus?" Jesus, embora cansado, respondeu: "Sim, eu sou, e vocês me verão com poder vindo sobre nuvens celestiais." Irritado com a afirmação de Jesus, Caifás rasgou suas vestes e o declarou digno de morte por dizer que era igual a Deus. Depois que o conselho judeu concordou, Caifás entregou Jesus a Pôncio Pilatos, dizendo-lhe para crucificar o rei dos judeus. Nos dias seguintes, Caifás sentiu que a escuridão crescia em sua alma à medida que ouvia mais relatos. Como se o céu escurecesse em pleno dia, quando Jesus estava na cruz, a cortina do templo se rasgou quando Jesus morreu. E apesar dos guardas, Jesus saiu vivo do túmulo. Será que Caifás havia julgado mal este profeta milagroso? Como sumo sacerdote, ele tinha o dever de validar os candidatos messiânicos. No entanto, Caifás permitiu que a política e o ciúme o cegassem para a verdade que Jesus representava.
E agora, suportando noites de insônia, sentia um remorso que esmagava sua alma por ter executado o tão esperado ungido, jogando água no rosto. Para se acalmar, Caifás foi ao seu escritório consultar importantes profecias hebraicas. Mas as escrituras não fizeram com que ele se sentisse melhor com sua consciência atribulada. Você me condenou para poder ficar livre. Uma voz falou atrás dele. Caifás levantou o olhar, subitamente surpreso. Ali, em frente à sua escrivaninha, estava Jesus de Nazaré, rodeado por um suave brilho de luz. Jesus olhou para Caifás com olhos bondosos e disse suavemente: Isso foi planejado por meu Pai para ser o sacrifício final pelos pecados de todos. A princípio, Caifás ficou estupefato e não conseguia se mover, mas depois caiu de joelhos, chorando aos pés de Jesus. Depois de um longo tempo, ele acordou e sua esposa Anás, preocupada, o sacudiu e perguntou o que havia acontecido. Caifás, ainda chocado, contou a ela sua experiência insólita. Verdadeiramente, este Jesus deve ser o Filho de Deus, sussurrou. A partir desse momento, toda a compreensão de Caifás sobre a espiritualidade mudou. Nas semanas seguintes, Jesus apareceu vivo para muitos outros, dissipando todas as dúvidas. Até mesmo Tiago, o irmão duvidoso de Jesus, o viu vivo e o reconheceu como Senhor. A crença no Messias ressuscitado se espalhou rapidamente por Jerusalém e áreas próximas. Com a agitação perturbando os líderes judeus, Caifás evitou prudentemente a vista pública, orando em solidão em seu lugar. O esmagador peso do remorso por ter enviado Jesus à cruz permanecia pesadamente sobre seus ombros. Quando chegou a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, Caifás soube que não podia adiá-la mais. Enquanto Jerusalém se enchia de peregrinos judeus de fora da cidade, o sumo sacerdote finalmente saiu. Convocando uma reunião de emergência de todo o conselho do Sinédrio, Caifás anunciou dramaticamente sua renúncia como sumo sacerdote, deixando todos os ouvintes atonitos. Com a voz entrecortada, confessou seu grave erro, declarando Jesus herege, quando abundantes provas confirmavam que ele era o ungido predito. Expressando um profundo remorso por seu papel decisivo na condenação à morte do inocente Filho de Deus, Caifás concluiu entre lágrimas que era totalmente indigno de liderar o povo de Deus. Enquanto o conselho digeria esta reveladora admissão, Caifás tirou suas reluzentes vestes de sumo sacerdote e saiu entre gritos de choque e consternação. Seu tenente, Jonatã, foi rapidamente escolhido como o novo líder religioso de Jerusalém. Retirado para sua propriedade, Caifás, o antigo sumo sacerdote caído em desgraça, passou os anos que lhe restavam sozinho, chorando frequentemente por suas ações precipitadas contra o Messias. Enquanto isso, a explosiva ressurreição de Jesus se tornou o catalisador que lançou uma nova fé transformadora, que se espalhou de Jerusalém até se infiltrar nos confins do Império Romano e além. Quando Caifás renuncia em desgraça, seu sucessor, Jonatã, adota uma política cautelosa em relação ao crescente movimento de Jesus. No entanto, o cristianismo explode apesar da agitação, cumprindo a grande comissão de Cristo. Um novo sumo sacerdote para uma nova fé. Ao se espalhar a notícia da renúncia de Caifás, o ancião principal Anás convocou uma reunião de emergência dos 71 membros do tribunal do Sinédrio. Rapidamente discutiram quem substituiria Caifás. E Anás sugeriu seu genro, Jonatã. Bem, Anás. Embora Jonatã fosse jovem, com 36 anos, ele agiu rapidamente para se posicionar como o próximo sumo sacerdote. Através de promessas nos bastidores, Jonatã conseguiu facilmente o apoio unânime para liderar os assuntos espirituais de Jerusalém.
Ciente da situação delicada, Jonatã abordou o tema do controverso Jesus com cautela, já que, como saduceu, não acreditava na ressurreição nem nos milagres. No entanto, com cada vez mais pessoas se convertendo ao judaísmo, ele não podia se opor àqueles que adoravam Jesus como se ele tivesse ressuscitado dos mortos. Jonatã não percebeu o quão rápido o movimento iniciado por Jesus cresceria. Em 30 anos, dezenas de milhares de seguidores, conhecidos como crentes, viviam em cidades por todo o Império Romano. Os apóstolos, a quem Jesus havia confiado uma missão, pregavam com coragem que seu líder, executado, havia voltado à vida e ofereciam a salvação através dele. Esta mensagem chegou não apenas às pessoas comuns, mas também aos funcionários do governo. O que fez com que Jonatã reconhecesse o poder da igreja cristã. Por volta do ano 63 d.C., Jonatã se encontrou em uma situação difícil, pois enquanto os fanáticos radicais se rebelavam contra o domínio romano, ele se preocupava que a presença generalizada do cristianismo em Jerusalém pudesse fazer com que os romanos suspeitassem de rebelião. Após 10 anos de liderança, Jonatã percebeu que precisava de novas estratégias para liderar em tempos de mudança. O domínio opressivo dos romanos resultou em uma revolta judaica em grande escala entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Apesar dessa agitação, a jovem igreja cristã de Jerusalém sobreviveu e mudou o curso da história. O sucesso da expansão do cristianismo remonta às instruções da Igreja de Jesus Cristo. Instruções dadas por seu fundador, Jesus de Nazaré, a seus 500 discípulos, pouco antes de ascender: tenho toda a autoridade, no céu e na terra. Portanto, ide, e fazei discípulos de todas as nações. Batize-os em nome de Pedro, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem-lhes a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E lembrem-se de que estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Caifás desempenha um papel importante nos relatos bíblicos dos últimos dias de Cristo. Sua declaração de que Jesus deveria ser assassinado é citada por João como profecia de sua morte sacrificial pela nação de Israel. Os 3 evangelhos sinópticos também apresentam de forma destacada o intrigante sumo sacerdote orquestrando um complô contra o popular mestre da Galileia. Fora das Escrituras, Caifás aparece nos escritos históricos de Flávio Joséfo. Este historiador judeu serviu como comandante na Galileia durante a primeira revolta judaica contra Roma. Após sua captura, Joséfo ganhou o favor da família imperial, escrevendo histórias que simpatizavam com Roma. No entanto, sua menção de Caifás, junto com o ano em que assumiu o sumo sacerdócio, forneceu um testemunho bíblico adicional à sua existência. Em 1990, os arqueólogos descobriram provas físicas surpreendentes de que Caifás era uma figura histórica real. Enquanto escavavam um sepultamento ao sul da cidade velha de Jerusalém, descobriram caixas de ossos belamente decoradas com inscrições aramaicas. Uma delas estava etiquetada como Joséfo, filho de Caifás. Ela até continha os restos de um homem de 60 anos. A idade apropriada dada a Caifás, ano de ascensão a sumo sacerdote mencionado por Joséfo. A ciência podia agora opinar sobre os relatos textuais deste personagem bíblico fundamental. Graças à arqueologia moderna, há poucas dúvidas de que o sumo sacerdote Caifás desempenhou um papel realmente desagradável nas manobras políticas que levaram à morte de Jesus Cristo. Sua decisão de sacrificar um homem por sua nação mudou o curso da história mais do que ele poderia imaginar.